com a intervenção agora de André Fraga, né? André Fraga é engenheiro ambiental, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Harmonização Humana. Ele é somente para complementar aqui, ex-secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, fez um trabalho aqui brilhante, é líder da rede de ação política pela sustentabilidade e em 2020 ele deixou a Secretaria de Sustentabilidade e do município de Salvador, mas foi eleito vereador e hoje ele está numa carreira política, né? Foi pelo Partido Verde. Atualmente ele preside a Comissão Especial de Emergência Climática e Inovação na Câmara Municipal. E você, André, é diferenciado porque você está aqui num encontro que não tem político não, só tem você. Viu? Aqui o encontro empresarial. O nome dele está na placa lá de baixo. Pois é, veja como a gente está aqui praticando o que você colocou aqui. Então eu vou deixar a palavra aí para o André. Nós chamamos ele aqui para ser um debatedor, ele fazer alguns comentários do que ele ouviu aqui, ciente da matéria que ele é, e questionar aí alguma coisa, ter algum comentário, que eu acho que isso vai ser muito, muito útil. Bom, bom dia, quase boa tarde já. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Deixar alguns abraços especiais aqui ao nosso futuro ex-presidente, Carlos, está terminando a gestão. Tivemos aí durante a sua jornada, a sua trajetória aqui na presidência, muitas parcerias, muita entrega, né? Eu era secretário, Carlos presidente. Dar boas-vindas, um abraço aqui ao nosso próximo presidente, o já presidente Alexandre, também parceiro antigo. E agradecer já o convite, né? A gente se encontrou na prefeitura. E aí a gente acabou se falando, enfim. Eu fico muito feliz, Vicente, também de ter sido lembrado, como você falou. Confesso que eu pensei exatamente o que você falou. Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, não tinha vereador, não tinha deputado, não tinha prefeito. Eu só tenho eu aqui, rapaz. Mas como tenho em vários, no meio de muitos amigos e amigas, então eu me senti muito à vontade. Me senti muito em casa, porque já estive aqui muitas vezes, né? Não sei se Thales está aí ainda, mas deixar também um abraço para a Thales de Azevedo, foi o nosso grande parceiro, representando o Sinduscom no desenvolvimento do IPTU Verde, do IPTU Amarelo, da Outorga Verde, 3 grandes entregas que nós tivemos na passagem pela prefeitura, mas sempre nessa construção, no diálogo. Não foi uma coisa que veio da cabeça de André e virou um decreto e ficou na gaveta. A gente foi construindo isso junto, e isso é o mais importante, né? Agradecer também aqui e parabenizar, principalmente com 70 anos, é bastante tempo. Eu estava conversando um pouco com o Alexandre sobre os desafios da construção civil, a maneira como a construção civil muitas vezes é vista de uma maneira, por conta de poucas empresas, a construção civil é vista como algoz. E eu enfrentei muito isso, viu? Eu, como sou do Partido Verde, sou engenheiro ambiental, tenho uma origem no movimento social. Quando eu cheguei aqui, alguns segmentos, alguns setores olhavam para mim com um pouco de preocupação, achavam que eu era eco-chato, eco-xiita e tal, mas não deixa de ser um amante da árvore, mas eu, na prática, prezo pelo diálogo. Enfim, eu acho que, assim como o Vinícius falou no início, no meio da sua apresentação, de que sustentabilidade é tripé. Se um ficar bamba, não se sustenta. Então, tem que ser economicamente viável, tem que ser ambientalmente equilibrado, tem que ser socialmente justo. Então, muitas vezes, alguns ecochatos olham para mim e fazem algumas reclamações e críticas, porque não dá para ser só um pé do tripé. Se é tripé, tem que ser os 3, e é isso que eu sempre busquei presente. Então, eu agradeço a lembrança, a oportunidade. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui rapidamente, deixar algumas provocações também. Vou começar, obviamente, por Rosana. Mas, resumindo de forma geral o que eu ouvi aqui hoje dos dois, eu traria uma frase para resumir. Vocês vão dizer se depois resumo, que é o seguinte. Há alguns anos atrás eu participei de uma conversa como essa na FIEB, sobre resíduos sólidos. E aí o pessoal da FIEB me botou num debate com uma pessoa do governo da Suécia,
e um rapaz que era de um país da África, agora que eu não me recordo o país ou a cidade especificamente. Não foi a África não, desculpa. Foi de Bangladesh. E aí, na conversa, a menina da Suécia falando que eles já dividiam lá o resíduo em... O papel já dividiam em 7, já separavam em 7, né, diferenças, né? Papel isso, papel aquilo, papel aquilo. Eu falava, poxa... E o cara de Bangladesh estava mostrando como é que eles ainda estavam resolvendo o problema de um grande lixão. Bangladesh é aí um espaço, um país que é hoje um hub de confecção, né? Da moda, da indústria têxtil, mas que com impactos gigantescos. Assim. Quem jogar Bangladesh aí no YouTube vai ver o que é Bangladesh de fato. Trabalho escravo, rios poluídos, etc. e tal, e a gente, Zara, não sei quem, uma parte faz lá, né? A Zara diz que não faz mais, enfim, estou até acreditando. Então, e aí, esse que era um prefeito de uma das cidades lá, em Bangladesh, ele disse assim, eu nunca esqueci essa frase, ele falou, nós vamos acabar com o problema de resíduo aqui, nós pensamos grande, começamos pequeno e andamos rápido. Eu acho que essa frase resumiria o que vocês estão trazendo. Eu acho que a jornada ali da Dimensional, na experiência de Rosana em conversar com as empresas, em levar a mensagem você quer fazer, você quer chegar lá, você quer de fato ter uma política, né, interna, corporativa, de ESG, ou, enfim, de sustentabilidade, comece por onde você consegue começar. Foi um pouco que a gente pensou aqui em Salvador. No meio do caminho você falou, lá no Rio a gente tem o plano de desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem o plano de ação climática, que deve ir para a Câmara agora, foi desenhado, está pronto, deve virar meta, indicador, enfim, etc. e tal. Mas como é que você começa? Né? Onde é que dá para começar? Quais são os maiores desafios? Fazer um diagnóstico é um inventário. Então você usa o GHG, as empresas usam o GHG, cidades usam o GPC, que é o protocolo. O Alexandre já é presidente há 5 meses. Eu estava achando que ia ser agora, que ia assumir agora. Obrigado, viu? Então, há 5 meses, estou atrasado, viu, Alexandre? Não vai ter festa amanhã, eu achei que era amanhã que era posse. Essa pandemia deixa a gente sem essa coisa do tempo. Mas o GPC é o das cidades, né? Global Protocol Community, que o GHG já é o das empresas. E tem também as empresas que se interessaram, eu estava vendo agora lendo um pouco mais para dar uma atualizada, a B3, né, que era o Bovespa, tem o Easy, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e agora o Easy vai usar o CDP. Que o CDP nada mais é do que um grande formulário que as empresas, as cidades preenchem e dizem lá o que estão fazendo com relação à emergência climática, à mudança do clima. Então, são plataformas que foram colocadas como o Sistema B, como o GHG, como o CDP, que qualquer uma da gente aqui, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa grande, pode se associar, pode dar entrada, pode entender e fazer um primeiro diagnóstico para pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Acho que eu resumiria um pouco a fala dos dois nisso. Aí, uma coisa que eu queria perguntar, deixar uma pergunta para a Rosana, que é o seguinte. Rosana falou de inovação. E quando eu fui secretária, nossa agenda também era a agenda de inovação. Estava conversando com o Alexandre, a vontade que ele tem aqui de criar um coworking, né, que já tinha um projeto desenhado há algum tempo antes da pandemia. Vicente estava falando que tinha uma conexão aí com o Cimatec, né, também, que é um dos maiores centros de inovação do Brasil hoje. Né, não sei se todo mundo conhece, mas o Cimatec é, de fato, um espaço que a gente precisa valorizar demais aqui na Bahia, mas o Brasil tem aqui um centro importante e o Sinduscom, nessa conexão, vai fazer toda a diferença. E também a coisa das certificações, né? Vinícius falou da certificação, que ele gosta das coisas certificadas, mas quando a gente fala de certificação, existem algumas barreiras, né? De custo, de integração, etc. e tal. Então, queria deixar aqui uma pergunta, Rosana, para você. Assim. Inovação. É possível pensar em inovação sem ter necessariamente uma área dedicada numa pequena empresa? Quando a gente vai para grandes empresas, eles criam áreas de inovação, eles conseguem incluir isso no DNA da empresa, desenvolvem isso, aí tinha inovação aberta, agora bota inovação para dentro, traz
startup, lança edital, né? A Braskem tem o Braskem Labs, Natura lança, mas e uma empresa pequena? Talvez uma solução como o Sinduscom, tendo um coworking, um espaço onde as empresas pequenas possam, olha, eu estou com esse desafio, como é que o hub de soluções do Sinduscom tem a terracota, enfim, como é que a gente consegue, é possível, não é possível, como é que isso seria viável? Quando a gente foi, quando eu estava na prefeitura, a gente criou alguns editais de inovação com o Cimatec, algumas empresas da construção civil eram parceiros, porque como era do sistema S, da Federação das Indústrias, você tinha sempre que ter uma empresa para apresentar um problema, e aí era prefeitura, empresa e academia, no caso do Cimatec, que é uma universidade, então a tripla hélice da inovação estavam ali representadas buscando uma solução para um problema real do setor privado, mas com financiamento público. Então, queria que você trouxesse um pouco isso, a coisa da inovação e da certificação. Muitas empresas pequenas têm dificuldade de certificar porque demandam um certo investimento, de fato. O próprio Sistema B, para certificar até o final, ele vai levar um tempo e um pouco de dinheiro, vai consumir. Mas você pode, como você falou, dar a entrada lá e entender que fase você está sem gastar R$1. Vinícius trouxe aqui, eu gostei quando ele falou assim, eu li a carta do Larry Fink, foi a primeira coisa que ele falou, que é importante, porque às vezes a gente fala de algumas coisas e de fato, igual quando você vai fazer uma pesquisa acadêmica, né? Você pode ir na fonte original, você pode ir naquela citação da citação da citação que citou o cara lá não sei aonde, na 7ª citação, você bota no seu TCC, na sua tese, na sua dissertação. Então, e aí Vinícius falou muito da certificação, mas uma coisa que eu vi muito que é o seguinte, ser sustentável é ser economicamente viável. Esse é um desafio muito grande, Vinícius. Queria que você trouxesse um pouco sobre como é que foi nessa sua jornada entender isso. Não só, você é o CEO hoje, você é o diretor operacional, pronto. Como é que foi, além de você, imagina que você tem uma cultura na sua empresa hoje, não é só você. Então, para você chegar no final dessa jornada, que não está no final, mas enfim, nessa etapa da jornada, você teve que, né, não só você, mas outros diretores, em outro conselho, etc. Como é que foi isso? Como é que foi mostrar que ser sustentável não é mais um custo, é ser economicamente viável? Como é que foi esse caminho, como é que foi a construção dessa cultura lá na Dimensional? Acho que eu queria ouvir um pouco isso para você. E no final você trouxe um tema que é interessante, que é o seguinte. As empresas, elas podem, ao invés de compensar, gastar dinheiro para pagar, que vai ser obrigatório em breve, não vai demorar muito, vai começar a ser obrigatório. Você pode gerar crédito e ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem geral, mas importante. Salvador tem um aterro sanitário. É um aterro sanitário, não é lixão, é um aterro que todo o nosso resíduo vai para lá e chega lá, ele é tratado de maneira tecnologicamente extremamente avançada hoje. Capta o metano e esse metano hoje é revertido em crédito de carbono e é vendido e gera dinheiro para a prefeitura e para a empresa, que hoje é a Batri que opera o inventário. Isso pode ser uma operação até média, pequena. Você, em vez de produzir carbono, você pode gerar um crédito de carbono e ganhar dinheiro com isso. Com o avanço do blockchain, das criptomoedas, com o avanço dessas tecnologias que vão transformando essas possibilidades cada vez mais reais, sendo certificados, exatamente. Talvez uma pessoa física que gere energia na sua casa. Eu tenho minha casa, tenho um sistema de energia solar fotovoltaico, meu sistema de energia solar fotovoltaico transforma isso em energia para o meu carro elétrico, mas está sobrando energia. Em algum momento a legislação vai chegar no momento de produzir crédito para mim. Hoje eu gero crédito, mas eu gero crédito para depois abater na minha própria conta. Em algum momento eu vou poder vender. Obviamente que é uma pressão complexa, porque as distribuidoras têm aí um lobby muito forte, inclusive mostraram isso agora na lei de energia solar fotovoltaica, mas eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa estar atento. Então eu queria deixar essas provocações, desculpa se me estendi, mais uma vez agradeço a oportunidade aqui a todo o time do Sinduscom. Bora lá.
inovação em pequenas empresas, né? Casa do Futuro, na época, né, antes de pandemia, não sei o quê, era uma empresa de, sei lá, 20 pessoas. E toda quarta-feira, depois do almoço, 2 da tarde, saía todo mundo, desligava celular, computador, não sei o quê. A gente ia para a sala de reunião, a gente assistia um filme hilário, a gente jogava um jogo, a gente contava piada. Era um momento, a gente chamava momento Plim. Plim. Momento Plim. Era um momento de descontrair, era um momento gostoso. Sabe aquela coisa de você trabalhar com alma e coração ao invés de ser... né? Então... E durante uma hora. Os primeiros 45 minutos eram momentos de descontração para você dar o boot no cérebro. Para você tirar da cabeça tudo que você tem ali, da preocupação, da entrega, do não sei o quê. Sem celular. Sem celular, sem... Éramos nós... Eu falei, mas o meu filho pode... Meu irmão, não é por causa de uma hora que... E quem não quisesse participar estava super à vontade, pelo amor de Deus, para não participar. A gente tinha adesão de 100% das pessoas. E nos últimos 15 minutos, a gente fala, cara, o que pode melhorar aqui? Qual é o serviço que a gente está fazendo que a gente pode fazer melhor? Ou um ambiente de trabalho, o que você não está gostando? Sincericídios totais aconteciam e estava tudo bem. E como é que... Dentro do Momento Plim surgiu a Enguia, que é uma startup linda, maravilhosa, meu bebezinho até hoje está aí, que foi assim, cara, a gente faz eficiência energética de maneira primorosa, grandes projetos, altíssima complexidade, com ferramentas computacionais bizarras, trabalho caro pra caramba, e a gente recebe pedido de socorro de todo mundo, todo dia, querendo reduzir a tua conta de energia, e não pode pagar pra gente 10 mil reais para reduzir 500 pratas, uma conta de 500 pratas. E aí, então, se a gente faz projeto, já vamos transformar isso num algoritmo, vamos fazer uma ferramenta da eletrônica que a gente dá eficiência energética para as pessoas. Aí, para quem mais precisa, né? E aí o povo vira para mim e fala assim, Rox, mas você construiu uma empresa para destruir o teu próprio negócio? Sabe, Blockbuster? Eu falei, eu prefiro que eu destrua do que venha outro. Então, assim, inovação é em pequeno. Aí a Enguia, por exemplo, fez um corporate venture com uma grande empresa de energia. Passamos um ano lá dentro. Não deu certo. Culturas absolutamente diferentes. Tempos. O que a gente faz em uma semana, essa empresa demora 2 meses para fazer. Então, assim, entendeu? Então, é complicado você... Tem várias maneiras de você trazer inovação para dentro. Várias. Tem um coworking que você pode botar, não sei o que, tem um desafio que você pode lançar para a empresa, tem vários, tem venture capital, corporate venture, tem uma porção de... Agora tem que saber o que cada sapatinho para o seu... Né? Então, mas dá para fazer, é absolutamente acessível. Startup saindo pelo ladrão, querendo resolver desafios complexos, provas de conceito, então super dá para fazer. Certificação, eu amo esse negócio da pirâmide, que você mostrou. Essas 2 pirâmides são incríveis e servem para a construção civil. Porque o que o pessoal faz? Isso, tem 2 certificações. Tem a certificação que é para o empreendimento, que é para o produto. Aquela é do prédio. Independente de quem construiu, de quem projetou, não sei o que, a certificação é do prédio. Então, pode ser que a empresa seja toda errada, junk, e vai construir um prédio mais sustentável, né? Então, tem a certificação do prédio e fica ali com ele, e tem a certificação das empresas. Nessas 2, o V0, nesses 2 negócios, o V0 se aplica. No prédio, o que o mercado... Gente, generalizar é complicado, né? Mas o que eu encontro muito? A pirâmide, que é o seguinte, você não trabalha forma e orientação, você não trabalha os sistemas passivos, você não trabalha isolamentos térmicos, você não trabalha sombreamento, você deixou essas oportunidades todas para trás, aí o pessoal chega para mim e fala, Rosana, mas esse empreendimento agora eu recebi do não sei quem, uma ordem que tem que ser sustentável, que tem que certificar, não sei o quê. Rasgaste o dinheiro. Porque aí aquele prédio todo ineficiente, você tem que botar o melhor ar-condicionado, que é caro, a melhor iluminação, que é cara, o vaso a vácuo, que é caríssimo, porque do início ele foi mal pensado, então isso custa caro. Mas é assim que o povo faz, e por isso que o povo fala que custa caro. Entendeu? Porque perdeu o tempo, começou do jeito errado, né? O pulo que tem que ser devagarzinho foi da maneira errada. E para as empresas, a Casa do Futuro certificou B, só pagando a taxa da entidade lá, certificadora.
internamente, os nossos processos, as mudanças que a gente teve que fazer, a documentação. Ah, qual é a política de licença maternidade? Aí você olha assim, sei lá. É o que a lei, né? Aí você fala, pô, vamos além do que a lei pede. Por que as pessoas vão trazer, traz a criança, traz o bebê? Eu amamentei dentro do escritório. Por que a gente não pode fazer disso uma política? E aí você escreve isso. Olha, temos uma política de licença maternidade. Como é que é a licença paternidade? Como assim? O pai tem 5 dias para ficar com licença? Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos. Então, depende de como você está, né? Se você está lá longe, você vai sofrer um pouco mais, né? Mas se você já tem ali, ó, boas práticas, legislação, aí a coisa é mais tranquila. Ok, Rosana, passa logo aqui para Vinícius. Opa. Bem, só para dar um exemplo também, Rosana, André, a gente está construindo as primeiras residências unifamiliares com certificação ambiental do Rio de Janeiro. Aí você vai ver, falar e todo mundo, mas essa tua casa é invendável, é caríssimo e tal. Aí, beleza, você vai num condomínio de altíssimo padrão e o construtor do lado, você vê que o funcionário dele está de chinelo, não usa capacete, não tem EPI, não tem responsável técnico na obra. Então, aí você fala, minha casa é mais caro? Não, é o custo da legalidade, não é o custo da certificação, né? Então, assim, bem, e em relação à pergunta que você me fez, eu acho que, primeiro, eu sou diretor operacional, eu congrego todas as operações da empresa já há mais de 12 anos, e o que eu acho que eu tenho é minha empresa familiar, tá? Mas eu acho que eu tenho um crédito muito grande com o board de acionistas. Por quê? Porque eu acho que as minhas visões em diversas implementações na estratégia empresarial, desde que eu assumi a diretoria operacional e mudei a visão, a forma, a diversificação, a gente começou, a empresa era muito nichada, eu diversifiquei, depois eu falei, vamos mudar de segmento dentro da engenharia, então, vamos comprar vamos entrar no segmento de pavimentação, comprar uma usina de asfalto, hoje a gente tem uma usina de asfalto do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a minha visão de longo prazo nas estratégias da empresa tem uma credibilidade junto dos acionistas que deram resultado. Então, eu acho que esse capital que eu tenho, esse capital intangível que eu tenho junto dos acionistas, me faz ter a confiança do board de que essa visão, desde lá de trás também, na sustentabilidade, no meio ambiente, não começou hoje, né? Não foi ontem que eu comecei a fazer isso, quer dizer, a gente tem pré-certificado desde 2012, a gente começou a tentar, eu tentei fazer a primeira escola certificada em 2007, ambientalmente não consegui porque o cliente não autorizou, mas quer dizer, isso é uma visão de longo prazo. Eu acho que isso daí vai permeando, e conforme a sua visão vai dando resultado, você vai ver, hoje está aí na moda e tal. Quando a primeira vez que eu falei no board, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, todos os prédios vão ser certificados, a gente vai adotar essa política, a gente vai sei que a gente vai colocar a final de gravidez em home office. Pô, é uma loucura. Peraí, o que é isso? Não, a gente vai fazer isso. Tem a credibilidade, tem o suporte dos acionistas e do time. Por quê? Porque o time também viu as estratégias dando certo, aconteceu logo no tempo. Quando a gente fala que a gente tem uma agenda, de repente todo mundo, pô, peraí, cara, isso aqui que a gente faz há bons anos aí, tá agora na notícia, tá aí na mídia, tá na moda. Então, assim, o engajamento da equipe é igual com qualidade, né? A nossa logomarca, a nossa qualidade faz a diferença, vem desde lá atrás. Quando você faz direito, quando você faz com qualidade, é difícil no início. Mas depois a equipe não quer mais fazer sem qualidade. Quando você recebe um elogio de um cliente, quando você está com a sua empresa bem posicionada no mercado, isso não retrocede. E a equipe vai engajando e vai querendo cada vez mais. Então, assim, eu acho que eu tenho um time lá de colaboradores que eu podia chamar de seleção, porque a galera é engajada e vai aprendendo com as boas práticas. Acho que é isso. Podemos... Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos 4 minutos. Eu queria primeiro o nome do psicólogo de empresa. Eu ia sair daqui deprimido. Depois, nosso amigo ali levantou uma leve que eu achei bacana, que eu acho que a meta de Vicente, de
de Alex, a meta dele é pegar essas empresas médias e pequenas aqui e botar nesse caminho aí. É sua meta, companheiro. Já vou dizer a minha. Já vou dizer a minha, viu? Já fiquei mais aliviado. Aí não vou precisar, porque ele vai ter essa responsabilidade. E outra coisa, seu pai é Roberto Benevides? Não, é Carlos. Ah, tá bom. Obrigado. Boa tarde. Foi bom ouvir tudo isso aqui, foi bom ouvir o lado do Vinícius, né, que está vindo de antigamente, ouvindo falando o que a gente vive aqui no dia a dia. Foi uma surpresa ouvir o André Fraga falando como se fosse um construtor, eu realmente fiquei emocionado. E Rosana ouvindo o lado de uma pessoa empolgada com isso no dia a dia, né? Mas eu queria só que vocês comentassem a experiência que eu, no caso, tenho no dia a dia lá da empresa, que é parecida com a do Vinícius e tem alguns contrastes com o que a Rosana fala, que a sensação que a gente tem é que os dois maiores, toda inovação tem várias barreiras, as duas maiores barreiras que a gente encontra são o interesse do cliente e a legislação. A sensação que a gente tem é que se houvesse uma legislação e uma fiscalização que uniformizasse isso teria mais presente. Como não há, como o Vinícius disse, é uma opção. E o cliente, eu falo pela Santa Emília, a nossa equipe lá hoje acontece exatamente isso. Às vezes eu tenho que dar freio na equipe, o pessoal querendo botar várias ideias, falam, cara, o cliente não vai pagar. O cliente não vai pagar, não adianta, vai sair do mercado, por causa de empreendimentos que a gente fez com diferenciais que não são critério de desempate. Isso dói na alma. Tá? Então, só gostaria que vocês comentassem um pouco. Super entendo sua dor, contratei psicólogo e tudo para... Marcelo, o nome dele. Agora eu não sei o sobrenome, a empresa dele chama Tangerina. É porque eu chamava ele de Marcelo Tangerina. Aí eu não... Aí ficou Marcelo Tangerina, mas deve ser fácil de encontrar ele aí pelo nome da empresa. Deve atender remotamente agora, né? Na época não tinha isso, mas agora com certeza. E aí, cara, é muita paciência. Assim, o que eu fiz? Aí, Rosana, mudei de cliente. Mudar de cidade. Mudei de cliente, sério mesmo. Falei, cara, essa galera eu não consigo mais. Essa galera é uma âncora pra mim. É isso que você falou, você quer deslanchar, você quer fazer direito, você quer ser... E não rola. E aí, assim, tem uma história de água mole em pedra dura, uma hora você vai ter que evangelizar esse cliente. Era o que eu estava fazendo. Mas isso causa um desgaste gigante, e esse desgaste não é só emocional, custa dinheiro. Porque isso toma o teu... Eu sou consultora, eu lembro pro... Isso toma o teu tempo, você fazer essa evangelização. Então, eu mudei de cliente. E a gente falou isso no nosso posicionamento, no nosso manifesto. Olha, a Casa do Futuro não é mais aquela ali que faz certificação ambiental na prateleira. Não é mais. A gente vende performance, a gente vende metodologia de projeto, a gente vende a identificação dos valores daqueles empreendimentos que estão além de qualquer outra coisa que... Quer dizer, né? A gente, olha só, adoro certificação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem que ser feita da maneira certa. Não é, eu quero uma certificação. Não, você quer o quê? Você quer segurança? Você quer desempenho térmico? Você quer economia de energia? São outras coisas que você tem que querer, não é negócio de certificação. Então, assim, a gente fez isso. A gente encarou um risco enorme. O volume de negócios caiu drasticamente. E a gente hoje pega um projeto aqui, outro lá, enquanto eram 10 projetos por mês, hoje é um, tá? É isso. Vicente, eu acho que pelo que foi colocado aqui por Vinícius também, pode ser que isso que você está encarando como custo, daqui a pouco ele vai se tornar uma vantagem competitiva para você, que esse custo não vai ser custo. O investimento que você fez, não sei se Vinícius confirma, mas
Não, concordo. Acho que tem que ter uma visão de futuro, saber onde quer chegar, assim, né? O que eu acredito, tá? Assim, a gente tem o mesmo problema lá, o que eu falei, problema com o cliente, o cliente de um empreendimento, né? Eu vou fazer um empreendimento, vou fazer uma lobotomia em 200 pessoas para elas acreditarem que aquilo é melhor, ou saber, então assim, mas isso faz parte do que a gente está fazendo aqui, é aculturamento. A gente tem que aculturar a nossa empresa e aculturar os nossos clientes. E eu costumo falar o seguinte, hoje eu sei que está com tempo aí só para terminar, mas assim, eu acho que a gente tem que ir começando aos poucos, tem que ter a ideia, pensar grande. Eu acho que essa é uma das vantagens, pensar grande, pensar à frente, ver para onde as coisas estão rumando, mas você não vai sair fazendo tudo de uma hora para outra, certificado, tudo isso. Claro, eu acho que estar em conformidade com a lei e com as normas é importantíssimo. Agora, eu costumo comparar com ator de Hollywood, né? Você vê o Robert Downey Jr., o cara vai lá e faz o Homem de Ferro e fica multimilionário. O sucesso de bilheteria. Depois ele vai lá e faz um drama, o juiz, para poder ganhar o Oscar. Então, assim, a gente tem que conjugar, infelizmente a gente não pode recusar cliente, mas a gente tem que conjugar. Pô, vamos aonde eu quero chegar? Lá, eu vou fazer um filme para ganhar o Oscar e vou continuar fazendo aqui meu filme para ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que vamos mudando aos poucos, vamos aculturando, mas vamos convivendo já com essa nova mentalidade. Eu acho que seria essa a minha resposta. E a dificuldade, e a dificuldade de qualquer sorte é que o cliente dele, ele não pode negar, o cliente da área imobiliária, e são vários clientes, né? Mas, Alexandre, você. Não, até Vinícius antecipou um pouquinho a resposta, eu sinto a mesma dor do Léo. Eu acho que o nosso cliente não paga o preço prêmio. Mas está na nossa cabeça, está na cabeça de todos aqui, que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer, é uma mudança de estratégia, de posicionamento estratégico, de visão e até de perspectiva do mercado. Todos nós queremos deixar o mundo melhor, todo mundo quer fazer o melhor. Então, tá aí uma oportunidade. Eu aceito seu desafio, Lino, mas eu não estou junto, não estou sozinho aqui não, estou com todo mundo aqui para que a gente faça essa agenda ESG que você nos conta. Só para terminar, também assim, de repente teu cliente não paga R$1 a mais, igual o meu. Só que de repente você precisa de uma alavancagem, de um fundo, você vai e vai ter uma taxa menor hoje, porque a sua empresa é ESG ou é certificada. E aí você está pegando um crédito mais barato, quer dizer, tem alguma forma de compensação financeira por isso. Galindo. É só uma informação, na verdade. Tanto Rosana falou, como Vinícius falou também, da questão de que no futuro isso tudo vai ser obrigação. Questão de sobrevivência, como Rosana coloca. Então, é mais para informar. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que é onde está abrigado lá o Programa de Habitação de Interesse Social do país, ele está fazendo uma cooperação técnica com o BID e com a GTZ alemã, e está definindo uma série de parâmetros de sustentabilidade que serão incorporados nos empreendimentos, nos requisitos dos empreendimentos e também no PBQPH, no SIAC, na certificação das construtoras, no CIMAC, em relação aos materiais, e no SINAT, que são os sistemas inovadores e os sistemas convencionais. E isso é coisa para acontecer, esses requisitos, Carlos, entrarem em vigor aí, os primeiros deles entrarem em vigor aí nos próximos 2 anos no máximo, porque isso está em discussão durante esse ano e eles estão considerando como questão de curto prazo a inclusão desses requisitos nos sistemas que já existem hoje de certificação. Então, tanto na área de emissões, de gestão ambiental, todos esses aspectos que foram colocados aqui. Então, eles vão entrar na nossa agenda, começando pelos empreendimentos de habitação de interesse social, em pouco tempo. Eu diria que não passa de 2 anos isso para serem exigências para a gente cumprir, tá? A gente tem que encarar de frente mesmo esse desafio do ESG, porque tudo isso está envolvido ou faz parte de um movimento muito maior, sem o que a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão. Galindo, a gente certificou o faixa 1, né, lá em 2012, do Minha Casa Minha Vida, e aí isso é uma visão também, porque eu não sei quem já construiu faixa 1, quem construiu... o cara ganha, às vezes, praticamente ganha um apartamento e depois não consegue sustentar as contas. Então, quer dizer, isso daí que está se colocando como critério de sustentabilidade diminui o custo de operação e manutenção, quer dizer, porque até para o cara poder bancar
aquele dia a dia depois que ele tem um apartamento. Quer dizer, eu acho que o racional vai por aí. Ô Vicente, só um comentário muito rápido. Isso que Vinícius trouxe, Galeno trouxe, o fundo de investimento, quando você pegar os últimos relatórios globais de risco do Fórum Econômico Mundial, todo ano eles lançam um relatório global de riscos e eles apresentam os principais riscos para a economia do mundo. Nos últimos 2 ou 3 anos, todos eles têm a ver com mudança do clima, perda de biodiversidade, pautas que a gente está discutindo aqui. Se você pegar cada vez mais os bancos, né, os bancos, sejam eles públicos ou privados, eles não estão financiando mais, eles começam com agendas maiores como quem está desmatando a Amazônia, mas daqui a pouco ele não vai financiar mais quem não tiver uma política voltada para a maternidade. Então, quem efetivamente quer se integrar a isso precisa começar agora. E só para terminar, eu queria deixar uma missão para o time do Sinduscom, também aí, Vinícius também é vice-presidente lá no Rio, né? Enfim, CEBIC, Sinduscom, todo mundo aí dos sistemas, que é o seguinte, eu acompanho todo mundo, acho que todo mundo hoje em dia ouve podcast, né? Quando encontrei o Alexandre lá na prefeitura, fui revisitar alguns podcasts que eu ouvi nos últimos tempos. Tem um podcast da revista Exame que é focado em ESG. ESG de A a Z. São 57 episódios, não tem um falando da construção civil. 7% do PIB, 7 a 10% do PIB, né, 200 mil empregos gerados em 2020, se eu não me engano. E não tem um podcast. É uma das indústrias que mais causa impacto. Exatamente, são 57 episódios. Por isso nós estamos aqui, viu? Exatamente, eu deixo esse desafio para o Sinduscom, a nível local, nacional, a articulação, né, os conselhos também, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, enfim, Engenharia e Agronomia agora, né, não tem mais arquitetura, para que traga esse tema, e o Alexandre falou que esse é o desafio, vai botar como método da gestão trazer isso à baila de fato, mas é importante que isso vire uma agenda nacional. O André, quando Landim aqui assumiu, né, dentro da diretoria, ele me delegou Aqui a gente trabalha muito com grupos temáticos dos vários focos aqui. E não existia esse, ele encomendou aqui para mim um grupo de ESG, e Moitinho ficava me cobrando, passava coisa, que dia vai ser a reunião e tal. E eu meio escorregando, certo? Porque esse grupo não funcionaria. O grupo pode funcionar agora. Agora eu vou fazer aqui o convite. Essa reunião é um marco. É um marco aqui para o Sinduscom, para que a gente, através desse momento aqui, que eu acho que assim, bastante edificante, a gente possa estar sensibilizando alguns de vocês para que a gente agora comece a pensar em grupo de empresas, como é que a gente pode entrar nesse caminho que Vinícius, que Rosana, que André estão nos colocando aqui. Vinícius está trazendo aqui uma realidade de uma empresa. O que ele falou, eu fiquei aqui pensando, e muitos de vocês pensaram, muito do que ele falou, na minha empresa, eu estou fazendo. Mas eu não estou estruturando, eu não estou mostrando, eu não estou expondo. Cada hora que ele falava, vinha uma coisa que está lá. E muitos aqui, Carlos Henrique deve ter Humberto, todo mundo aqui deve ter se identificado com isso. E a gente precisa nos organizar e mostrar essa realidade. Então, a partir de agora, a gente cria, viu? Agora a gente vai fazer alguma coisa aí. Aí não sou eu só, né? Aí somos nós. Mas eu vou dar 30 segundos, viu? 30 segundos para cada um aqui de se despedir, porque a gente já passou do horário, mas... Só agradecer. Até mais tarde. Super obrigada também. E assim, parabéns, né? Parabéns, Sinduscom, parabéns vocês que estão aqui, que ouviram a gente com carinho. A mudança, eu encaro como um grande... Eu fico muito instigada com o desafio, né? Eu acho que é legal a gente se sentir desafiado. A mudança é necessária. Dá para fazer, galera. Dá para né, Vinícius? Não dá. Dá para fazer, não se amedrontem. Uma coisa de cada vez, de pequenininho. Né? Eu acho que fica, né, a tua frase, essa grande, mas começa devagarzinho, com o apoio do pessoal aqui de... Né? Tamo junto. Bem, no mais só agradecer os outros panelistas, agradecer o debate, parabenizar o Sinduscom pelos 70 anos, o Alexandre aí pelo convite, pelo belíssimo evento que vocês estão sediando, e dizer isso, que eu acho que é possível
as pequenas e médias empresas aderirem a essa agenda ambiental e a agenda do ESG. Eu acho que esse aqui é o maior recado e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu quero, enfim, agradecer a todos vocês. Poucos saíram da sala, isso demonstra que há interesse. E quero colocar aqui, quero agradecer a vocês três aqui, foram sensacionais. E acho o seguinte, que aquele convite que eu fiz aqui para eles, inclui vocês três. Conto com vocês três. Tá? Obrigado. Hein? Obrigado a nós, querido.